também do Instituto Zambini, agora o concurso de Itatiba, um concurso para pacientes especiais. Até a nossa aluna, que sempre está acompanhando a gente, Isadora, foi a primeira colocada nesse concurso, né? E ela está aguardando ser chamada essa prefeitura. Quando um paciente na anamnese relata o uso de bisfosfonatos, deve ficar atentos para qual complicação pós-operatória. Pergunta bem simples, pergunta direta, pergunta simples, muito fácil até, né? Tá na moda, muita gente, nós dentistas sabemos, muitos médicos não sabem disso, mas os bisfosfonatos que são prescritos, principalmente para aqueles pacientes que têm, né, osteopenia ou osteoporose, o medicamento mais prescrito, né, é o alendronato de sódio, 70 miligramas, que muitos dos pacientes acabam esquecendo de relatar isso durante a anamnese. É importante que você questione sempre quando você vai fazer uma exodontia numa mulher, principalmente, meia idade, porque muitas dessas pacientes acabam tomando essas medicações e esquecem durante a anamnese, porque essas medicações são prescritas semanalmente, uma vez por semana. E geralmente os pacientes acabam lembrando daquelas medicações que tomam todos os dias. E essa medicação, dependendo do tempo, quanto mais tempo a paciente ingere essa medicação, maior o risco dela desenvolver osteonecrose associada aos bisfosfonatos. Né, a gente chama agora não osteonecrose associada aos bisfosfonatos, mas osteonecrose associada aos medicamentos, porque não só os bisfosfonatos podem causar, né, propiciar essa osteonecrose, mas também, por exemplo, a medicação, outro antirreabsortivo, né, nossa, acabei esquecendo o nome do antirreabsortivo, mas também tem outras medicações antiangiogênicas que também podem causar esse tipo de osteonecrose. Então, é um detalhe bastante importante, você não pode esquecer esse tipo de pergunta, questão bem simples, questão bem fácil, e quanto mais tempo o paciente ingere a medicação, os bifosfonatos, maior a tendência dele desenvolver essa osteonecrose. Quais procedimentos estão mais correlacionados também com esse tipo de efeito colateral da medicação? Por exemplo, extração, porque quando a gente vai fazer extração, o dente está condenado de uma certa forma e essa condenação do dente que a gente dá é geralmente devido a algum processo infeccioso. Existe uma grande quantidade de bactérias ao redor desse dente. E aí, numa extração, é muito mais comum acontecer a osteonecrose do que quando comparado, por exemplo, com procedimentos que não envolvem essa bacteremia mais importante. Então, é mais comum após a exodontia do que, por exemplo, numa instalação de implantes. E o que é essas medicações promovem? Uma diminuição da ação osteoclástica. Então, o osteoclasto ele tem uma ação diminuída, então ele não vai reabsorver osso. Consequentemente, há uma parada do turnover ósseo, o osteoblasto não vai fazer a posição de matriz óssea, porque é um processo que acontece simultaneamente. Assim que o osteoclasto vai reabsorvendo o osso, o osteoblasto vai fazendo a posição óssea, e se o osteoclasto faz essa parada de reabsorção óssea, o osteoblasto também faz essa parada de aposição óssea. Então, isso é uma das hipóteses. Outra hipótese aqui, os bisfosfonatos também promovem uma diminuição em relação à vascularização do osso, então uma diminuição na angiogênese, e isso também favorece o desenvolvimento dessas necroses no osso. Então, tem algumas hipóteses, né, e também essa questão de micro-organismo. Quanto mais micro-organismos tiver na região, maior a tendência, maior a probabilidade de acontecer osteonecrose. Então, é dependente tanto do tempo de uso da medicação, também é dependente também do procedimento que vai ser feito. Quanto mais contaminado, maior a chance. Também é dependente da potência da medicação. Então, quando é administrado de forma oral, as medicações, ele tem uma potência muito inferior, por exemplo, ao administrado de forma intravenosa. O intravenoso, por exemplo, o nome comercial Zometa, o zolendronato de sódio, né? Essa é uma medicação mais potente, geralmente é restrita aos casos, né, de pacientes oncológicos,
para não diminuir os efeitos da metástase óssea ou também prevenir as metástases ósseas, ou quando o paciente já tem metástase óssea, não dá aquele processo de dor. Então, geralmente são dados para pacientes oncológicos ou pacientes muito severos, né, que tem um processo muito severo em relação à osteoporose, e aí eles têm que ser administrados essa medicação. A medicação, a outra, eu esqueci o nome genérico, mas o Prolia, por exemplo, é uma das medicações que podem, também é um antiabsortivo que não é bifosfonato e causar. Antiangiogênicos são medicações que são prescritas para os pacientes que são pacientes oncológicos, então essas medicações são restritas a esses pacientes. Alguns tipos de tumores malignos, não todos, ok? Então, é importante você saber, não era uma pergunta difícil, uma pergunta que não geraria tanta dificuldade. Quem já estudou, né, a gente ouve sempre falar, né, de artigos, palestras, e é uma questão que não geraria tanta dificuldade. Vamos para o IS 862. O IS 862, ele vai falar sobre